Paz a todos. Quero compartilhar com você mais uma palavra de Deus. Fica lá em Mateus 26, versículo 39, apenas a segunda parte, que diz assim: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essas são as palavras de Jesus. Diz a palavra que ele repete elas por 3 vezes. Jesus estava prestes a ser crucificado. Todos nós conhecemos a história da crucificação de Cristo, que foi por mim, por você, que foi por todos nós. Diz a palavra de Deus que Jesus ele andou por essa terra ministrando a palavra, falando com sabedoria. Isso ele falava, ainda muito jovem, a pessoas entendidas da palavra, pessoas que sabiam, pessoas que estudavam. E Jesus ele vem sem estudo, sem ser reconhecido, e ele ministra, ele fala com grande sabedoria. E os entendedores da palavra, então, se sentem desafiados por ele, porque ele tem graça, ele tem entendimento, ele tem conhecimento, e ele fala como entendedor, mas sem conhecimento, sem ter estudado. Jesus então ele ministra a palavra dele. E diz a palavra, queridos, que Jesus então ele atrai grande multidão. Multidão esta que Jesus realiza milagres, prodígios, sinais, grandes curas, grandes acontecimentos, sinais extraordinários. E essa multidão então se sente atraído por Jesus e começa então a segui-lo. Muitos deles começam a seguir Jesus então até mesmo pelo pão, até mesmo pela comida, porque nem isso Jesus deixava faltar para eles. Jesus curava, Jesus batizava, Jesus realizava sinais e maravilhas, prodígios, e Jesus ainda alimentava esse povo. Alimentava com o pão, alimentava com o peixe, Jesus não deixava faltar nada. E Jesus também, querido, andou por essa terra selecionando homens, grandes homens, tirando ele dos seus afazeres, para que o seguissem e o fizessem coisas maiores do que ele ainda, coisas iguais ou maiores do que ele fez. Jesus separa homens, tira esses homens dos seus afazeres e traz então para a sua presença, para o ensiná-los, para instruí-los, para quando ele fosse embora, ele deixasse esses homens para realizar esses mesmos sinais, essas mesmas maravilhas, esses mesmos prodígios, esses mesmos batismos com o Espírito Santo. Jesus deixa esses homens instruídos. Jesus traz para si, traz junto a ele esses homens para que eles viessem realizar grandes sinais e maravilhas como ele também fez. Mas diz a palavra também que Jesus tinha uma família que Jesus amava e que foi instruída por Deus a criar aquele menino, Jesus Cristo. E Jesus então, queridos, tem a sua família, tem a multidão, tem então seus discípulos, mas diz a palavra de Deus que ao aproximar da crucificação, essa multidão que Jesus alimentou, essa multidão que Jesus realizou grandes sinais, grandes curas, grandes maravilhas, então essa multidão observa Jesus, começa a voltar para trás, deixar Jesus sozinho, deixar Jesus com a sua cruz, com o seu propósito com Deus. Mas não foi só Jesus não, a família de Jesus também. Diz a palavra de Deus que a família de Jesus, estando ali próximo ao caminho ao que Jesus seria crucificado, observando Jesus, diz a palavra que eles lamentam. A multidão lamenta, Jesus está levando a cruz, a multidão ali sente Jesus está levando a cruz, os discípulos da mesma forma, sente Jesus está carregando uma cruz, sente que Jesus está sendo crucificado injustamente. Diz a palavra de Deus que alguns deles o traíram, outros os negaram, mas enfim, todos eles deixaram Jesus sozinho com a cruz. Todos eles
que viram Jesus realizar grandes sinais, grandes maravilhas, que teve a presença gloriosa de Jesus, que pôde aprender com Jesus, então deixa Jesus de lado e Jesus segue sozinho com a sua cruz, Jesus segue sozinho com o propósito de Deus. Mas, queridos, diz a palavra de Deus que Jesus então, ele se sente entristecido em seu coração. A palavra de Deus nos relata que Jesus, ele se sente só, ele se sente abandonado ao ponto de dizer a Deus: Pai, todavia, Jesus diz: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo para Deus: Deus, se possível, aparta de mim essa dor, se possível, aparta de mim essa tristeza, se possível, aparta de mim essa angústia, se possível, Jesus, ainda que ele estivesse sendo morto, ainda que ele estivesse sendo levado para ter a sua carne deslacerada, ainda que ele estivesse sendo levado para ter a tua carne moída, para ter, querido, a tua vida destruída ali por aquela cruz, ainda que Jesus estivesse sendo traído, ainda que Jesus estivesse sendo deixado de lado por aqueles que o acompanhou, ainda que Jesus estivesse sendo deixado por aqueles que ele confiou, aqueles que ele trouxe para sua presença para ensiná-los, ainda assim Jesus disse: se possível, aparta de mim esse cálice, se possível. Queridos, Jesus, ele foi caminhando sozinho. Jesus, ele carregou aquela cruz de dor, cruz de tristeza, cruz de sofrimento, sozinho. Um homem que começou lá atrás com uma multidão enorme do seu lado, que começou com no mínimo 70 discípulos, prontos a servi-lo, prontos a fazer e realizar o mesmo que ele realizou, acaba sozinho com uma cruz, acaba sozinho com uma dor no seu corpo, com uma coroa de espinho na cabeça, com pregos lançados nas suas mãos e o sangue escorrendo sobre a sua face. Jesus, querido, aquele que não tinha pecado, aquele que veio sem mancha, sem mácula, sem dor. Então eu te pergunto, eu e você que somos pecadores, eu e você que temos muito a declarar diante de Deus, eu e você, querido, nós muitas das vezes passamos por dificuldades e nós queremos que Deus ele tire de nós essa dificuldade. Nós queremos o livramento de Deus. Jesus ele não pediu livramento. Ele disse: se possível, aparta de mim este cálice. Nós, queridos, muitas das vezes passamos por dificuldades, passamos por traição, passamos por angústia, passamos por tristeza, passamos por decepção, passamos por muitas e muitas coisas nessa terra e nada se compara à morte de cruz de Jesus. Mas mesmo assim Jesus não pediu para que Deus tirasse. Ele pediu: se possível, aparta de mim esse cálice. Ele tomou o propósito de Deus e foi. O que eu quero dizer para você nessa tarde? Existem muitas coisas em nossas vidas que Deus ele nos dá livramento, mas existem outras que não é para livramento. Existem coisas que é para que nós vencemos, é para que nós possamos vencer. Jesus, ele não foi livre da cruz. Jesus, ele venceu a cruz. A palavra de Jesus é essa. Diz a palavra que ele venceu a morte, ele venceu a cruz. E tudo isso foi por mim e por você. Ele não foi livre da cruz. Eu e você também, queridos, vamos ter situação em nossas vidas que nós não seremos livres, nós não teremos livramento, nós teremos que vencer. Existem situações, perdas, às vezes brutal, às vezes nós temos um ente querido que é morto, às vezes nós temos uma enfermidade na nossa família, às vezes até nós mesmos enfrentamos dificuldades, enfrentamos enfermidades, enfrentamos coisas que o nosso coração se entristece, como Jesus entristeceu, mas nós às vezes queremos o livramento de Deus. Quantas pessoas perguntam e dizem: por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus me permitiu ter angústia no meu coração? Por que Deus me permitiu ser frustrada? Por que Deus me permitiu ser decepcionada? Por que Deus permitiu que a minha família me abandonasse? Por que Deus permitiu que as pessoas que eu andava junto com elas não andassem mais
comigo. Por quê e por quê? Porque Deus, ele não quer que nós nos temos livramento em tudo, não. Deus às vezes quer que nós vencemos. Nós precisamos vencer. A palavra de Deus diz que Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele não venceu a aflição, não, querido. Jesus venceu foi o mundo. E nós também em Cristo somos mais que vencedores. Eu não sei qual a angústia, a decepção, a tristeza. Eu não sei se sua família deixou você de lado em alguma área da sua vida. Eu não sei em qual área da sua vida você está passando por alguma decepção, por alguma frustração. Eu não sei em que área da sua vida você está pedindo Deus livramento. Eu não sei, querido. E eu também não sei se Deus, ele pode te livrar. Mas eu sei de uma coisa, que ainda que ele não te livre, ele vai te fazer vencer. Creia em Deus, creia em Jesus, creia no preço pago por Jesus e creia que ainda que você não vença essa enfermidade, ainda que você não tenha livramento, você vai vencer. Jesus, ele venceu. Esta é a palavra dele. Se possível, aparta de mim esse cálice. Então ele nos indica que nem tudo é possível. Deus, ele pode nos livrar? Pode, mas às vezes nós temos que vencer, e vencer é muito mais difícil, mas a vitória vem. Jesus, ele teve que vencer aquela cruz. Jesus, ele não foi livre da cruz. Jesus não foi livre da decepção. Jesus não foi livre da frustração. Jesus não foi livre da humilhação. Jesus, ele teve que vencer aquela cruz. E eu e você também podemos vencer todas as coisas nessa terra. Todas as coisas nós podemos vencer. Nós podemos vencer todas as coisas porque nós somos mais que vencedores em Cristo. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, situação de enfermidade. Eu não sei se você perdeu um ente querido, uma perda brutal, e você está falando por que Deus, o Senhor, permitiu. Mas eu sei que você pode vencer isso. Daqui a pouco essa aflição passa, daqui a pouco essa tristeza passa, daqui a pouco coisas novas virão, e Deus, ele vai nos fazer vencer, querido. É o que eu tenho a dizer para você nessa tarde. Nem tudo nós vamos ter livramento, mas em tudo nós teremos vitória em nome de Jesus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Esqueça a tristeza do seu coração, esqueça a angústia do seu coração. Creia que você vai vencer. Daqui a pouco tudo isso vai passar. Daqui a pouco toda tristeza, toda angústia, toda humilhação, tudo isso passa. Jesus, ele pôde vencer. Jesus, ele foi morto por um grande propósito. E muitas das vezes Deus, ele tem um propósito na nossa dor. Deus tem um propósito na nossa humilhação. Deus tem um propósito em todas as coisas. Creia no propósito de Deus, ainda que esse propósito de Deus te leve ao choro, te leve à dor, te leve ao sofrimento, mas creia que depois que passar esse propósito, todas as coisas serão reveladas a ti. Deus, ele é fiel, e a palavra dele também. Fique em paz, crendo que Deus, ele é fiel, e tudo que você está passando é propósito de Deus, e você vai vencer, porque Cristo venceu, e nele nós somos mais do que vencedores. Fique em paz e até a próxima palavra. Deus abençoe a todos vocês.